Olá, meus irmãos, uma boa noite para todos, na graça e na misericórdia do Senhor Jesus. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para contar-vos uma parábola do Senhor Jesus. Essa parábola é conhecida como a parábola do bom samaritano. Eu quero usar a Bíblia King James para contar esta parábola. Está escrito assim: ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo o que possuía, o espancaram e fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu, o homem passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita, quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou pelo largo. Mas um samaritano estava de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: Cuida deste homem, e se alguma despesa tiver a mais, eu lhe reembolsarei a ti quando voltar. Então Jesus interroga: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Declarou-lhe o mestre da lei, o que teve misericórdia para com ele. A qual Jesus lhe exaltou: vai e procede tu da mesma maneira. Essa mensagem está em Lucas, capítulo 10, verso 28, até o versículo 37. Muito bem, amados, diletos irmãos, aqui nós vemos a parábola do bom samaritano. Quando foi que Jesus contou esta parábola? Alguns estudiosos da palavra de Deus afirmam que Jesus contou a parábola do bom samaritano ao ser questionado por um mestre da lei sobre o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E quem era? Ele interroga a Jesus quem era o próximo, a quem, segundo o mandamento da lei, se refere ordenar amar. O Senhor Jesus diz para ele que o mandamento de Deus era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então ele interroga ao Senhor Jesus. Ele diz: quem é o meu próximo? Ele diz que observava a lei desde meninice. Então ele interroga Jesus: quem é o meu próximo?
Então Jesus conta para ele a parábola. A intenção deste homem era provar a Jesus. Ele não estava interessado acerca do reino de Deus. Ele não estava interessado acerca de receber a salvação. O único intento deste homem era colocar o Senhor Jesus em um questionamento difícil. Todos nós, amados irmãos, que somos pregadores da palavra de Deus, em algum momento da nossa vida, somos interrogados por pessoas que têm grande conhecimento, pessoas que são mestres, algumas pessoas inclusive têm PhD, doutorado, e eles muitas vezes, para nos colocar em prova, ele nos questiona. Uma certa feita eu estava pregando o evangelho e uma determinada pessoa disse para mim: olha, eu já fui pastor, eu fui pregador, eu tenho inclusive diploma de filosofia e também eu fiz curso de teologia. Você pode responder algumas perguntas para mim? Eu era bem jovem na época e eu disse para ele: posso. Ele diz: você tem condição de responder? Eu disse para ele: tenho. Eu não tinha estudo nenhum, eu era apenas um semi-analfabeto. E ele me disse: em que está baseada a tua fé? Eu, sem pensar, eu disse para ele: em Jesus de Nazaré. Ele diz: mas ele morreu. Eu falei: mas ele ressuscitou. E quem te prova? Eu falei: a palavra de Deus. Ele é o único fundamento da minha fé. Amados diletos irmãos, qual é o significado da parábola que Jesus conta? O significado da parábola do bom samaritano responde a pergunta sobre quem é o próximo que devemos amar, indicando que a iniciativa de ser um bom próximo deve partir de cada um de nós. Deve partir da nossa alma, demonstrando cuidado e consideração, independente de quem necessita de nosso auxílio. O bom samaritano representa alguém que compreendeu esse princípio. E qual é a reflexão desta parábola? Devemos demonstrar compaixão pelas pessoas sem qualquer distinção ou sem qualquer preconceito. Algumas pessoas dizem: eu não vou ajudar esse irmão porque ele não faz parte do meu ministério. Não vou ajudar esse irmão porque ele é um pecador. Ele não aceitou a Jesus, então ele não tem parte com o reino de Deus. Existem algumas igrejas, inclusive, que quando alguém se afasta do ministério, eles dizem: não conversa com aquele irmão, porque ele está em pecado. Será que isso faz parte do ensinamento de Jesus? Será que a pessoa não está usando de preconceito? Será que ele não está fazendo distinção de pessoa? É preciso compreender que o ser bom ao próximo, mesmo para aqueles que nem mesmo temos algum relacionamento. É preciso compreender que para sermos servos de Deus, temos que estar conforme a palavra de Deus, seguir os princípios da palavra de Deus. Eu tentarei dizer para vocês, aqui nós vemos que existe 3 classes de pessoa. Quem era o sacerdote? O sacerdote era a pessoa que era responsável
em dar o ensino da palavra de Deus. Eles eram aqueles que receberam a incumbência, inclusive, de ministrar no templo santo de Deus. E o sacerdote passa e vê o homem ferido e nada faz. Ele não teve compaixão, ele não teve amor. Quem eram os levitas? Os levitas é conhecido como doutores da lei, mestre da lei. Então, esse levita, ele também não teve compaixão. Mas quem era o samaritano? O samaritano era um homem pecador, destituído da graça de Deus. Ele teve amor pela essa alma. Ele coloca essa alma que estava ferido no seu próprio animal. Ele leva para uma hospedaria. Ele tem compaixão desta pessoa. Ele utiliza do seu próprio dinheiro para pagar a despesa. A Bíblia diz que ele usa 2 denários. Qual era o valor do denário? Denário era uma moeda romana, cunhada em prata, utilizada na época do Império Romano. Essa moeda, ela tinha um valor de muito grande, um significado muito grande. O significado do denário, ele significa que ele equivalia a dinheiro. Denário significa deneiros, ou seja, um valor. Esse valor da moeda, ele continha 10 vezes o valor de um trabalhador. Mais tarde, depois ele foi valorizado até 16 vezes a um dia de trabalho. Então, 2 denários equivalia a 20 dias de trabalho. Esse samaritano, ele paga equivalente a 20 dias de hospedagem para que aquele homem fosse cuidado. Provavelmente seria o período que ele voltaria para aquela hospedagem. Ele diz: cuida dele. Cuida dele. Quando eu voltar, se ele tiver alguma despesa extra, eu te pagarei. Esse é um amor incondicional. O samaritano era um pecador, ele era destituído da graça, mas ele usou de compaixão. Por usar da compaixão, o Senhor Jesus diz que ele era o mais próximo da salvação. Então, amados, precisamos compreender que muitas vezes agimos sem pensar, impensadamente. Precisamos usar de benevolência, de bondade, de benignidade. Que Deus conceda uma noite de paz a cada um de vocês. Tenha um bom sono, um bom descanso. Pense quem é o teu próximo, quem necessita do teu auxílio. E se tu pode ajudar, ajude. Estenda a mão para as pessoas que estão passando por penúria, por necessidade. Que Deus vos abençoe. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Amém?